Olá, meus seres iluminados, firmes e fortes. Sou o professor Marcos e hoje eu vou falar com vocês sobre o índio na literatura. Vamos falar de um movimento chamado de indianismo. Esse indianismo, como os literários chamam, ele trabalha a figura do índio nas produções aí textuais, dentro da poesia, dos romances e afins. Quando a gente fala desse indianismo, a gente vai entender que é uma tendência do romantismo na literatura brasileira, principalmente aí da primeira geração romântica do movimento. Claro, os escritores desse período buscaram em suas obras aí, desde o romance, da poesia, valorizar a figura do índio brasileiro. Então, esse indianismo corresponde a uma tendência literária bem marcante desse período romantista. Claro, lembrando que toda essa produção, o índio sempre foi visto como um bom selvagem. O que é o bom selvagem? Ele era fácil de ser ali manipulado, tá? Lembrando que o índio ele era visto como um símbolo de inocência e pureza, até mesmo com a chegada, esse choque entre os europeus e os indígenas durante a colonização e a chegada aí dos portugueses aqui em terras tupiniquins, a gente vai ver que eles viram o índio como um jardim, como o Brasil como o jardim do Éden. E a gente vai ver que o contexto inserido aí é a independência do Brasil aí, após esse evento em 1822, o país ele vai passar por diversas transformações, desde social, política, econômica, porque a gente passa agora a se tornar uma unificação, não mais dependente de Portugal. E o que vai acontecer? Os literários, escritores, eles vão buscar uma identidade. E quem vai ser eleito aí para ser esse herói aí, entre aspas, vai ser o índio. Tá? Então assim, a gente vai ver que algumas características dentro dessa literatura aí apresentada vai ser o nacionalismo presente nas produções textuais, o ufanismo, que nada mais é do que enaltecer, exagerar um pouco dessa figura, o sentimentalismo, o aspecto religioso também, a figura idealizada desse indígena, a linguagem, os costumes também, retornar aí o passado histórico desse indígena e também exaltar a natureza, o folclore, por exemplo. Aí a gente vai ver também algumas influências aí do medievalismo romântico dentro dessa história. Claro, lembrando que o índio ele é apresentado como herói que guarda os valores humanos especiais, a coragem, a honestidade, o respeito, força, equilíbrio, essa emoção aí mais adentro. Então assim, esses valores, como eu falei para vocês, de pureza, literalmente a maldade, ele é apenas colocado para o homem branco. O índio ele não tem isso. Então essa figura é bem trabalhada dentro da literatura. O índio aí brasileiro é apresentado e defendido como sendo representante dessa identidade nacional, sendo portanto aí colocado pelos literários aí o verdadeiro brasileiro. Então a história aí dos povos indígenas é apresentada como como um aspecto aí do período legendário a nossa história, tá? E a gente vai ver que as valorizações aí da língua indígena, os costumes, as tradições também dentro da produção e algumas curiosidades aí no romance moderno aí podemos destacar a tendência do indianismo no trabalho do escritor brasileiro Mário de Andrade, com a sua obra notável Macunaíma, de 1928. O indianismo, denominado gonçalvino, faz referência ao indianismo presente aí na poesia de Gonçalves Dias. Então a gente vai ver aí diversos diversos aí produtores desse indianismo. A gente vai ver também dentro da pintura e também dentro da literatura. Por exemplo, aí dentro da literatura, José de Alencar, Gonçalves de Magalhães, o Gonçalves Dias, são aí alguns produtores aí dentro aí dessas tendências. José de Alencar cobra o Guarani e Iracema, e a gente vai ver aí entre outras produções. Professor, o que a gente deve focar? Sempre que falar de obras ou características literárias sobre o índio, a gente tem que lembrar que estamos falando de uma literatura de exaltação, exaltar a figura desse indígena que vai ser um dos representantes. Tudo bem? Meu povo, beijo, me liga, amo vocês. Descrição do vídeo nós temos exercícios. Abraço!